Então, o ruído na rua, na Avenida Angélica, interferia direto na fala dos atores. Então, nós pensamos o seguinte: como é que chega o nosso público? Ele pegou o ônibus, ele desceu 3 quadras depois, no caminho entre a terceira quadra e até ao teatro, ele viu um assalto, saiu correndo, chegou no teatro para se esconder, resolveu ver o espetáculo, e ele entra na sala, não é aquilo que ele espera. A sala já está preparada para colocar o espectador numa outra zona de risco, que é a questão do histórico cultural brasileiro. E eu já vi tantas vezes o espetáculo, sentado em cada lugar da plateia, você vê a transformação do público durante o desenvolvimento narrativo da peça. Durante a apresentação, ele é colocado ao mesmo tempo, por um lado, ao encantamento da cena, pelas particularidades do espetáculo, ao mesmo tempo, ele não tem ideia do que pode dar a história. Esse estado de suspensão é o que nos interessa. O Paulo Marcelo teve um problema de família e teve que faltar durante 10 dias. Não tem importância, eu e o Joca vamos trabalhando. E ficamos trabalhando, eu e o Joca, em cima da narrativa do espetáculo. Quando o Paulo Marcelo chega de volta, ele fica muito assustado com o aspecto melodramático da fala. Então, eu disse, ok, vamos tentar mudar, então, o ponto de vista. Aonde no texto o ponto de vista é de 2 atores diante de uma situação, ou de 2 personagens em uma situação, e de narradores em uma situação. E na primeira etapa dessa retomada do trabalho, eu usava, a princípio, uma composição do Bach, que é para os... como é que eu vou te dizer? É para uma cerimônia de morte. Então, os atores acharam a música fantástica, porque era uma cama deliciosa para eles deitarem e poder fazer o trabalho deles na moleza. Eu disse, não. O que está interessando nisso é vocês colocarem como é que eu vou dizer? Colocarem o tempo inteiro em dúvida o espectador. Esse jogo é que vocês têm que manter. Porque se vocês mantêm em dúvida o espectador sobre o ponto de vista, você vai, aos poucos, ganhando esse observador, esse espectador, para dentro do espetáculo. Porque a fábulazinha que o Newton conta é muito simples. É essa simplicidade que interessa. Ele não conta nenhuma grande história, mas ele conta uma trágica história. Então, nós pensamos, ok, tragédia. Mas o que é a tragédia contemporânea? A ignorância. Aonde habita a ignorância, existe espaço para habitar a tragédia. E se nós pensarmos na condição das 2 figuras, como eu chamo, não personagens, porque o personagem tem uma sequência lógica, tem uma evolução dramática, nós não estávamos preocupados com isso. E isso é um outro fazer teatral, completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados, ou como herança do século XIX, ou com a radiofonização, que faz parte do imaginário do público
mas não conhecimento do público. Então, depois de um tempo dos atores contando a história, o espectador tem duas possibilidades: levantar e ir embora, porque a situação é muito complicada de você sentar e não ver um movimento em cena. O movimento que tem não é dos atores, é da luz. A luz vai ajudando a revelar quem são esses narradores. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Eles e a cerca, exatos 5 metros. Porém, com a música lá do Bach, remetia muito a uma coisa, vamos dizer, protestante. E aí eu fui pegar o Keith Jarrett, que é jazz puro, que é som puro, que é redescoberta de um jeito de fazer a musicalidade. Ainda um Keith Jarrett do início da sua carreira, onde ele era mais heavy e provocador. O texto do Newton, ele propõe jogadas. E eu dizia com os atores assim: este é o momento de virada. Se vocês perderem o espectador até aqui, vocês têm uma segunda oportunidade, uma segunda possibilidade de pegar o público na mão, que é quando vira a história e deixa de ser meramente narrativa e passa a ser apresentada pelos atores como cúmplices dessa história que tem que ser ouvida, tem que ser percebida. Mas a celebração da casinha pegando fogo é um golpe de teatro dos mais baixos que vocês possam imaginar. Mas ele está lá para funcionar nesse sentido mesmo. Não acredito que vai botar fogo na casinha. Vai. E é lento. E é pesado. E o espectador fala: não acredito que ele vai ter coragem de fazer isso. E faço. A princípio, teoricamente, o espetáculo não tinha luz. Porque nós não tínhamos nem espaço para apresentar. Até que a gente tinha que fazer uma apresentação para o SESC. Nós fomos na sala de dança, onde a gente passou a ensaiar depois para marcar, para organizar o espetáculo. E vimos que um refletor no chão que pegasse toda a extensão da cena era o suficiente. Porém, ele tinha que ficar à mostra. E foi o que a gente fez. E aí chegamos no teatro, vimos que o teatro, tal como se organiza tradicionalmente, aquela luz matava tudo. Numa salinha desse tamanho aqui, ele funciona. Numa sala de espetáculos, ele precisa de outros elementos para parecer que não tem nada. Embora o espetáculo use 12 ou 13 refletores só, ele tem uma luz que é toda ela regulada no dimmer. 2 homens fazendo esses personagens, essa narrativa que em algum momento é homem e em outro momento é mulher, e isso não ser escondido, né? Fica muito claro, são 2 homens. E aí eu comecei a pensar na questão de preparação corporal disso, de associar ao barba, questões do teatro no, de energia masculina e feminina. Eu queria uma coisa que não realista, mas que trabalhasse elementos da realidade das personagens. Então, por exemplo, o saco de lixo hospitalar, o banquinho de médico e de dentista. Então, os elementos deveriam provocar uma percepção de uma realidade X, embora não tivesse uma preocupação realista de interpretação e de apresentação.